Quando ainda era um bebê, o Felipe já começou a dar sinais de que tinha algo diferente das outras crianças. Na ocasião, os pais procuraram ajuda médica, fizeram inúmeros exames para detectar possíveis problemas de audição ou visão, mas nenhum resultado era conclusivo. Na verdade, foi já com 1 ano e pouco, quase 2 anos de idade. O Felipe, algumas perguntas, alguns estímulos, ele não respondia corretamente. A gente via, os avós, os tios, comentavam com a gente, o Felipe não respondeu isso. Aí começou as primeiras dúvidas, saber o que ele tinha, se ele tem problema se era surdo, se ele tem problema de audição, se ele tem problema de fala. Aí a gente começou a correr atrás, aí foi os primeiros neuro, fazia os primeiros exames. Ao contrário de muitas crianças, o Felipe começou a andar muito cedo, aos 9 meses. Mas a fala ele desenvolveu mesmo só a partir dos 4 anos. Esta é uma das características que podem sinalizar o autismo, dificuldade de comunicação e socialização. Na verdade, é de fato muito importante que essa criança esteja inserida dentro de um contexto escolar, principalmente pela questão da interação social. Porque quando a gente fala de autismo, uma das características está relacionada com a dificuldade da criança de ter uma troca com o outro, a questão do contato visual, a questão de perceber a outra pessoa como um parceiro para brincar ou para pedir ajuda. Então, o quanto antes ela puder ser inserida numa educação de ensino regular, de fato é muito importante e faz muita diferença para o desenvolvimento dela em todos os aspectos do desenvolvimento. Aos 7 anos, o Felipe já sabia ler e escrever, mas alguns ajustes na família foram necessários. A Rafaela teve que parar de trabalhar. Eu trabalhava, tive que sair do meu serviço, porque é bom acompanhar, né? Fazer o acompanhamento e escutar. Tudo que a gente vai, hoje elas entregam o Felipe, mas sempre falam, o Felipe fez isso, o Felipe fez aquilo, deixou de fazer isso. E também assim, tudo a gente procurou porque algum profissional veio e falou pra gente, olha, Rafa, devias levar o Felipe na fono, aí a gente foi atrás. Agora vocês deviam levar o Felipe numa psicopedagoga, a gente foi atrás. O grau de autismo do Felipe é leve, mas não deixa de afetar de forma impactante o modo como ele se relaciona com o mundo. Normalmente, o autista tem dificuldade de abrir o próprio universo para interagir. 5 para 6 anos já na escola, a gente recebeu o diagnóstico que ele era autista de grau leve, e aí tudo começou a correr atrás. O Felipe ia à escola, participava da APAE, fazia natação, fazia psicóloga e psicopedagoga, fonoaudióloga externa. E aí o Felipe foi evoluindo. Com 4 anos o Felipe falava poucas palavras, pai e mãe balbuciavam algumas palavras, de uma frase inteira, às vezes 5, 6 palavras que não se entendiam, uma palavra que se entendia. Com as professoras da turma, o Felipe é acompanhado individualmente por uma professora auxiliar. Eu procuro fazer com que ele mantenha o foco e a concentração para aquelas atividades que exijam um pouco mais. Mas assim, eu trabalho de uma forma mediadora, ou seja, eu não faço por ele. Eu deixo ele fazer, quando ele precisa da minha ajuda, eu acabo intervindo. Ele tem um tempo diferente e o meu tempo com o tempo dele tem que ser ajustado, que eu não posso criar muitas expectativas, mas também não desistir dele jamais. O diagnóstico não pode ser visto como um rótulo para essa criança, não pode ser visto como um limitador. Ele precisa ser visto como um manual de instruções. Agora eu entendo meu filho, eu sei o porquê que ele tem alguns comportamentos ou porquê que ele tem alguns déficits e eu preciso trabalhar agora diante disso. Porque a gente sabe e é comprovado que eles podem aprender, eles podem se tornar independentes, eles podem se alfabetizar. Então, o que a gente precisa é olhar a necessidade dessa criança. Com os estímulos certos e muito amor, todos os planos do mundo para o Felipe. Eu acho que desde a primeira vez que eu escutei aquilo, eu achei que o cara não conhece a gente e não conhece o Felipe. Que a gente tinha certeza que a gente ia correr atrás e que a gente ia dar suporte. E claro que os méritos não são só da gente, os méritos são dele também, porque ele também batalha bastante. Eu acho que ele vai ter uma vida normal, vai constituir família, vai ter de repente um filho também. A gente espera, né, uma criança que nem outra, poder viajar, estudar fora, até morar fora. Não tem limitações, assim, aquelas limitações que colocaram para vocês no início, no primeiro momento, quando você pensa no futuro do teu filho, elas não existem. Não.